Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Classe de Professores. Estamos chegando à lição de número 6. Nessa semana, o tema é uma análise do sacerdócio de Jesus. O título diz assim: Jesus, o sacerdote fiel. Então, nessa semana, estaremos analisando um pouco, fazendo um contraste entre o sacerdócio humano e o sacerdócio divino, que é o sacerdócio de Jesus. Então, eu coloquei como primeiro tópico para a nossa discussão, para o nosso pensamento aqui, sacerdócio humano e Jesus, semelhanças. E algumas anotações podem ser feitas aqui. Primeiro que um sacerdote humano era um mediador entre os pecadores e Deus. De forma semelhante, Jesus também é esse mediador, é essa ponte entre o ser humano pecador e Deus. Um segundo ponto que pode ser destacado aqui é que um sacerdote humano era alguém tirado do meio do povo. Ele não era um ser extraterrestre, como se diz. Ele era escolhido dentre os homens. É o que o texto bíblico diz de Hebreus 5, verso 1. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Embora ele fosse totalmente diferente, mas ele encarnou-se. Ele se tornou semelhante a nós e seguiu as leis da hereditariedade humana. Portanto, há uma semelhança entre Jesus e os sacerdotes, que eram pessoas escolhidas dentre os homens. Claro que com a exceção de que Jesus ele não era pecador. Bom, o sacerdote humano também era alguém escolhido por Deus. Você lembra que com Arão foi assim e toda a sua descendência, né? Jesus também foi escolhido por Deus para salvar a humanidade. Salmo 2, verso 7. Um sacerdote humano tinha que ter compaixão dos pecadores. Ele deveria ser bom do ponto de vista técnico, naqueles sacrifícios, naqueles rituais do santuário, mas ele precisava ser uma pessoa que tivesse empatia, simpatia, que ele tivesse condições de se compadecer dos problemas, das lutas, das dificuldades das pessoas. Semelhantemente, a Bíblia deixa claro em Hebreus 4,15 que Jesus compadece-se de nossas fraquezas, porque ele nos conhece. Ok? Bom, isso colocado, nós podemos ir para o segundo bloco de nossa discussão, que é sacerdócio humano e Jesus, diferenças. Agora você vai estabelecer as diferenças entre o sacerdócio de Jesus, o sacerdote fiel, como diz o título da lição dessa semana, e os sacerdotes humanos. Em primeiro lugar, os sacerdotes humanos eram pecadores. O texto de Hebreus 5, verso 2 diz assim que ele próprio, o sacerdote, está sujeito à fraqueza. E Jesus é totalmente diferente. Jesus é o sacerdote sem pecado. Isto nós lemos na Bíblia em vários lugares. Uma ocasião, o próprio Jesus disse: quem dentre vós me convence de pecado? Ele estava tentando aqui dizer que ele não tinha nem pecado ato, nem pecado natureza, pecado tendência, como nós costumamos dizer. Os sacerdotes humanos também vinham de uma tribo específica, que era a tribo de Levi. Jesus, por sua vez, era da tribo de Judá. Portanto, ele nem sacerdote seria se estivesse aqui na terra. Mas ele foi feito por Deus sacerdote, foi escolhido diretamente por Deus, sem ser de uma linhagem sacerdotal. Jesus era, no dizer de Hebreus, da ordem de Melquisedeque. E aí suscita muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Quem seria esse Melquisedeque? Bom, a Bíblia deixa claro, lá no livro de Gênesis, que ele era rei e sacerdote de Salém. Portanto, tinha um lugar, tinha um endereço fixo, né? Abraão deu a ele o dízimo, reconhecendo a sua superioridade. Ele tinha um sacerdócio único. E aqui é que a gente começa já a entender o porquê que Jesus era da ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque foi um tipo de sacerdócio que extrapolou, que foi diferente do próprio sacerdócio levítico, porque ele foi escolhido diretamente por Deus. Alguns dizem, olha, o Melquisedeque podia ser uma encarnação do próprio Jesus, mas o texto diz que ele era semelhante a Jesus e não exatamente igual a Jesus, então não podia ser uma encarnação. Uma outra coisa que preocupa muito quem lê a Bíblia
é que alguns acham que ele seria um ser celestial, porque o texto bíblico diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, né, sem origem. Essa expressão sem pai, sem mãe, sem genealogia, não indica que ele era um ser de outro planeta, ok? Mas que a narrativa sobre estes pontos da vida dele, nascimento, vivência, família, pedigree, digamos assim, não constava na narrativa. Por quê? Porque esse não era o ponto mais importante. O ponto mais importante é que ele vivia no meio pagão, e lá no meio daqueles pagãos, Deus o escolheu para ser o sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, o sacerdócio dele era diferente. Ele não vinha de uma família, ele não vinha de uma linhagem, ele não vinha de um povo específico. Ok? A intenção de Hebreus é mostrar aqui que Jesus também, como sacerdote, não estava ligado a clãs, como Melquisedeque, a famílias famosas ou sangue de judeu, por exemplo. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, que era um tipo do sacerdócio de Cristo, ele vinha diretamente de Deus, em contraste com o sacerdócio levítico, que era um sacerdócio chamado por Deus, mas exercido por homens dentro de uma linhagem já especificada, ok? Então isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Melquisedeque não era um Deus, Melquisedeque não era o Cristo, Melquisedeque não era um anjo, Melquisedeque era um personagem real, mas cuja história foi extraída para exemplificar que Deus pode levantar um sacerdócio especial, único, diferenciado nesse caso, que foi o sacerdócio de Cristo depois, ok? Para onde o sacerdócio de Melquisedeque apontava, ok? Para a gente concluir essa lição muito importante, nós dizemos que Jesus é um sacerdote que se compadece de nós. Ele tem compaixão pelos nossos problemas. E aí eu queria que você discutisse com seus alunos um pouquinho como é que nós podemos desfrutar dessa compaixão de forma prática em nossa vida cristã. Nós que passamos por dificuldades, problemas, tentações, lutas, como é que Jesus é de fato o nosso sacerdote que se compadece de nós? Como isso, de forma prática, pode ser aplicado na nossa vida espiritual? Estude um pouco sobre isso, pense sobre isso, e a gente volta, se Deus quiser, na semana que vem, com mais um tema aqui no livro de Hebreus. Um abraço e até lá.